Conhecendo o coração. Conhecendo o coração. Se nós vamos criar essa cultura de cuidado, nós temos que ter uma compreensão básica do coração, como ele funciona, tá bom? Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. A palavra de Deus coloca uma importância no coração. Nós devemos, então, refletir essa importância na maneira como nós falamos e nos relacionamos. Tudo vem do coração. Princípio básico, então, nosso interesse em ajudar pessoas nos leva além de conversas triviais, mas ter aquilo que o autor chama de conversas do coração. Não é? A boca fala do que está cheio o coração. A trivialidade mata a nossa proposta de ajuda, emperra processos de ajuda. Nós queremos aprender a comunicar falando o coração, tá bom? Então, uma compreensão básica do que é o nosso coração e como ele funciona irá... Desculpa. Sempre vem dois. Eles andam em dupla. O meu espirro é meio testemunho de Jeová, sabe? Ele bate na porta, eles estão em dois, eu tenho certeza. Enfim. É meio mormon, né? Elder espirro 1, Elder espirro 2. Eles são assim. Mas, enfim, eu acabei de mencionar aqui para você Provérbios 4:23. Agora vamos lá para Provérbios 27:19. Provérbios 27:19. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Então, assim como alguém olha no espelho ou olha na água, aquela imagem corresponde ao seu rosto, assim o coração do homem corresponde ao homem. Quem você é, o que é o seu coração. Isso é uma premissa importante para os nossos relacionamentos, né? De que as nossas conversas, elas estão mirando o coração. Nós enxergamos o coração? Não enxergamos o coração. Mas nós enxergamos o fruto do coração. E o fruto pode nos levar a fazer perguntas que vão travar conversas do coração. Essa que é a ideia. Então, conhecer o coração irá nos levar além das trivialidades, eventos e circunstâncias. Nós vamos passar a falar sobre coisas do coração. E é lá que as mudanças acontecem. Então, nós queremos conversas que nos levem além das trivialidades. Conhecer aquilo que é importante para a pessoa irá nos levar a conhecer aquilo que a Bíblia chama de coração. O que é importante para a pessoa? O coração é cheio de camadas, difícil de ser conhecido, às vezes até mesmo por nós mesmos. Eu gosto de pensar o coração como uma grande cebola, né? Cheia de camadas, e conforme essas camadas são tiradas, a gente vai chorando, não é? Essa que é a ideia mesmo, né? Nós vamos sendo descobertos e nós vamos chorando no processo. Quando somos vulneráveis e outros lidam com nossos corações com cuidado, descobrimos que conhecer e ser conhecido são partes de nosso propósito original. Deus nos fez assim para conhecer e ser conhecido, tá bom? Desejos. Quais são aspectos do nosso coração? Sabemos que conhecemos algo do coração quando temos acesso aos desejos, afeições. Tá bom? Tem um desejo a mais aqui, mas desejos ou afeições, né? Afeições é o termo mais amplo, que envolve o que eu penso, o que eu sinto, e a interação dessas coisas que nos leva à ação. Então, quando nós temos acesso a isso no coração de alguém, nós estamos entendendo que estamos conhecendo as pessoas. Nós somos chamados a derramar o coração diante do Senhor, Salmo 62:8. Deus nos ama, nos convida a falar com Ele e responde com compaixão, nos lembra de fidelidades passadas e a certeza de promessas futuras. Aliás, é quando o coração está alinhado com essas promessas futuras, o agir do Senhor no passado, que nós somos enraizados em esperança no presente. Então, escute as emoções, lá estão os desejos, né? Você vai ouvir algumas pessoas que trabalham, militam no campo do aconselhamento, às vezes desprezando emoções, né? Eu não creio que isso seja o caminho bíblico. Parece que a Bíblia fala de emoções.
eu acredito que nós temos que falar sobre emoções como a Bíblia fala sobre emoções. E muitas vezes elas vêm no imperativo, não apenas numa mera descrição, mas no imperativo. Alegrai-vos no Senhor, né? Tende bom ânimo. Grande parte daquilo que é comunicado em emoções, na palavra de Deus, vem carregada de imperativos. Isso nos informa algo sobre nossas emoções. Elas não são assim tão flutuantes. Nós não somos não responsáveis por elas. Nós temos uma responsabilidade sobre nossas emoções. E as emoções são uma porta de entrada para o coração humano. Então escute as emoções do seu irmão, porque elas estão revelando o que é importante para cada um de nós. Na semana passada, na igreja, nós, na sequência da exposição bíblica, estávamos em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 17, até o capítulo 3, versículo 13. E o apóstolo Paulo derrama intensamente suas afeições, suas emoções aos Tessalonicenses, revelando aquilo que era importante para o apóstolo Paulo. Meus irmãos, nossas emoções apontam para o que é importante. Então escute as emoções. Não escute apenas as emoções, não fale apenas das emoções, mas escute as emoções, elas apontam para aquilo que é importante. Bom, nossos desejos são construídos sob a direção moral de nossas vidas. Então, o que nós desejamos é relacionado com a inclinação moral da nossa vida. A partir do momento em que Cristo entrou na sua vida, talvez alguns de vocês, alguns de nós, tenham memórias ainda bem vívidas de como era a vida antes de Cristo entrar. Aí quando Cristo entrou, ele mudou os seus tesouros, ele mudou aquilo que era importante. Mudando aquilo que era importante, ele mudou o direcionamento das suas afeições, das suas emoções. Talvez você ainda lembre momentos em que você tinha emoções para determinadas práticas, atividades. Hoje não tem mais. Desde coisas triviais até coisas mais profundas. Não é? Isso faz parte do processo em que Deus nos transforma. Ele muda o que é importante para nós, muda os nossos tesouros e então Ele muda as nossas afeições. Então eu pergunto, você pergunta para o nosso irmão, como está o seu coração? Talvez essa não seja uma pergunta em que você vai fazer diretamente, mas é uma pergunta em que você está buscando a resposta. Como está o coração do meu irmão? Como está o coração da minha irmã? O acesso ao coração é dado a pessoas marcadas por amor e confiança. Por amor e confiança. Você não vai confiar o seu coração a ninguém se você não confia de que ele vai fazer algo sábio com a informação íntima que você vai compartilhar. Pessoas não vão compartilhar com você nada se elas não tiverem certeza de que aquilo que elas vão compartilhar vai cair na mão de alguém sábio e digno de confiança. Não estou falando infalível, mas alguém responsável com essas informações. Então, se você é um mexeriqueiro, estabeleceu uma fama de mexeriqueiro, não é à toa que as pessoas não vão abrir seus segredos para você, porque elas não querem abrir para a igreja toda. Percebe? Então, se ela não entende que você vai ser alguém sábio com a informação que vai ser confiada, ela não vai abrir para você. O coração pode expressar um desejo reto, puro, corrupto, tolo, e aí cabe a você, munido da palavra de Deus, de ministrar a palavra, corrigindo aquilo que precisa ser corrigido. A direção dos nossos corações nunca se resume apenas a cumprir a lei ou transgredir a lei. Nós temos uma visão muito superficial dos mandamentos da palavra de Deus, via de regra. Simplesmente em obedecer ou não um mandamento. É bem mais do que isso. Não é? Os nossos corações, eles não obedecem apenas eles não obedecem ou seguem apenas a lei. Não é? Eles seguem um tesouro que é importante. É nos nossos corações que nós conhecemos o nosso Criador. Quando paramos para pensar de que os nossos desejos estão expressando o que é importante para nós, e é no nosso coração que nós conhecemos o Criador, nós temos aí portas de entrada para ministrar a palavra de Deus. Nós vivemos diante de Deus cientes disso ou não. Aliás, essa é a chave para uma vida sábia. No princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 5, versículo 21. Provérbios capítulo 5, o contexto é de imoralidade sexual. Salomão está exortando o seu filho
a sabedoria, a fugir da mulher imoral. E aí no versículo 21, o antídoto para que ele fuja da mulher imoral é o temor do Senhor. É a compreensão não só confessional, né, não uma confissão da boca para fora, mas uma confissão prática, né, da presença do Senhor. Provérbios 5, 21 diz, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. É isso. Salomão exorta o seu filho de que, olha, o Senhor tudo vê. O Senhor tudo vê. Nós vivemos diante de Deus. Isso é o início da sabedoria. Ok? Então, conhecendo o coração, pergunte como você está. Não apenas como clichê dos nossos cumprimentos, né, no domingo. Como é que você está? Estou bem. Então tá, Deus abençoe, boa semana. Mas como é que você realmente está? Siga as emoções mais fortes, porque elas vão indicar a condição do coração, o que é importante. Desfrute do que é bom. Nem tudo é tragédia, né? Mas quando a pessoa expressa alegria, desfrute disso, conviva com isso. Numa das definições de aconselhamento bíblico, a gente falou sobre afirmar o que é certo, esse encorajamento do que é correto, né? Tenha compaixão quando houver problemas. Quanto mais você anda com alguém, mais problemas você irá ouvir. Isso é real, né? Então, nossos relacionamentos, a intensidade deles vai nos colocar num curso de ouvir mais problemas. Com o tempo, você irá descobrir o fundamento da fé de alguém, que vai ser uma mistura de fé em Jesus e fé em si mesmo. A nossa fé nunca ela é colocada de forma pura em Cristo Jesus, né? Ela é purificada ao longo do tempo. E o nosso coração, nós vamos ver isso, ele é capaz de ser dividido. Eu não tenho dúvida que você ama Jesus. A questão é, ele é quem você mais ama. E a sua postura está começando a apontar a intensidade do seu amor a Cristo. Nas minhas experiências de aconselhamento com pessoas dentro da igreja, não é? Você tem que amar a Deus, mas eu já amo a Deus. Não, eu sei que você ama a Deus. A dúvida é se você o ama acima de todas as coisas, como Ele nos mandou. E parece que o seu estilo de vida está revelando um amor dividido. Você ama Jesus, mas você não está pronto, por amor a Jesus, a abrir mão de amores menores. Essa que é a questão. Aprender a amar a Deus de todo o coração. Então, as características do coração, a Bíblia trata as características do nosso coração, ela nos dá as características do nosso coração. Para entender melhor seu funcionamento, devemos prestar atenção a cada uma delas, a fim de guardá-lo. Então, nosso coração, ele é enganoso. Não confie no seu coração. Não confie. Aliás, essa semana que passou, eu estava lendo o livro de Juízes. E é interessante, a maneira como eu dividi a leitura era de ler blocos de acordo com os personagens, principalmente a partir de Jefté, quando as descrições começam a ficar mais amplas, né, dos juízes. No começo nós temos descrições um pouco mais curtas, quando chega, na verdade até um pouco antes disso, né, Gideão é o primeiro bloco, em Juízes capítulo 6, que você tem uma descrição mais ampla de um juiz, né? E aí você começa a perceber como que o autor de Juízes descreve personagens, e essa descrição ela é importante, a gente começa a entender a dinâmica do nosso coração. E ali você tem Gideão respondendo a palavra de Deus com aquela hesitação. Não é? Olha, vai lá e liberta o povo. Eu sou o menor da minha tribo, se a lã fica úmida, se a lã fica seca, e começa aquele negócio que muito crente acha, inclusive, que essa é a maneira de determinar a vontade de Deus. Juízes, não tem nada da parte deles digno de imitação, ok? Aquilo lá é pura misericórdia de Deus, e a gente olha a história dos juízes e vê, o Senhor é misericordioso e Ele quem livra, porque se depender desses caras aqui, é um tiro no pé. Deus usa os caras como juízes e usa pessoas como nós, graças a Deus por isso, não é? E o ponto é sempre que fique evidente a graça e a misericórdia dele. E ali, Gideão, nós vemos de que paz não é o que ele estava experimentando em resposta à própria palavra de Deus. Então ele hesita em responder à palavra de Deus, ele fica perturbado, com medo, mas ele foi. E graças a Deus por isso. Quando você pega Sansão
Sansão sequer conhece a palavra de Deus, e a única coisa que ele se preocupa na sua história é seguir os desejos do seu coração enganosos, e ele só... E de novo, o texto deixa bem claro, e o Espírito do Santo se apossou dele. Quando Sansão estava atrás de mulher e bebida, Deus o usava para libertar os filisteus, apesar de Sansão. Não é? E por que eu estou dizendo isso? Nosso coração é enganoso. Vão ter momentos em que você vai experimentar uma inquietação, e vai ser no meio dessa inquietação que você vai exercer fé e obediência à palavra de Deus. Se você for esperar ter paz para obedecer a palavra de Deus, cuidado, cuidado. Jonas experimentou paz no porão do barco em oposição à vontade de Deus. Nosso coração é enganoso, não confie no que você sente, mas confronte o que você sente constante com a palavra de Deus. Isso é muito importante. E nós vemos isso nas descrições dos personagens e como a palavra de Deus aborda os seus próprios corações e nos dá pistas para pensar certo. Ele pode ser dividido. Nós estávamos falando aqui justamente, né, desse amor dividido. Né? Nosso coração ele pode ser dividido. Você vai amar Deus, você vai ser sincero no seu louvor a Ele no domingo e na segunda-feira você vai ser tentado a alguma prática escusa no trabalho, você vai ser tentado à irritação dentro de casa, vai dar vazão à sua ira, porque você tem o coração dividido em amor a Deus, amor ao seu conforto, sua segurança, sua paz. Nós temos que estar atentos a isso. E ele é possível de ser endurecido. Assustador. Assustador. Não muito tempo atrás, eu estava fazendo a leitura na passagem de Êxodo, né? E é sempre um desafio quando a gente está lendo passagens que você já é familiarizado, não é? Então, quando você começa a ler a história de José, lá em Gênesis capítulo 37, 38, 39, acontece o que acontece com ele, e aí você fala, calma, José, você vai virar o segundo do governo do Egito, não é? Você já sabe o final da história, parece que isso vicia a gente, né? Algumas dicas práticas aqui, totalmente fora da nossa sequência aqui, mas talvez a leitura em traduções diferentes vai estimular você a prestar atenção em momentos diferentes do texto. Hoje nós contamos com boas traduções confiáveis. Você tem a Revista Atualizada, você tem a NVI, você tem a NVT, né? São algumas traduções diferentes. Tem a Almeida século 21, agora saiu a NAA, né? Então pelo menos você tem 5 aí boas traduções que podem ajudar você a enxergar textos que a gente já é familiarizado, a ver aspectos diferentes, né? Mas enfim, por que eu estou dizendo isso? Aí eu estava lendo o Êxodo. Oi? Você quer que eu diga... Sim, a King James, né? A dificuldade que eu tenho com a King James talvez seja a mesma que eu tenho com a Revista Atualizada. Eu estou usando a Revista Atualizada aqui, né? Mas é que a Revista Atualizada ela foi atualizada há muito tempo atrás, né? Talvez ela deveria ser desrevista e desatualizada, né? E eu apenas uso porque eu cresci nela, né? E parece que segunda pessoa do plural soa bíblico para mim, né? Mas não tem nada de bíblico segunda pessoa do plural, né? E às vezes a dificuldade que tem é que nós temos que ter uma preocupação, inclusive, creio eu, convicção pessoal, do público que recebe a palavra. Tradução sempre envolve interpretação, né? E às vezes, não, é que essa daqui é mais literal. Só isso, de forma última, puramente falando, isso não existe. Se você for fazer a tradução literal de algumas coisas, a gente não vai comunicar o que a palavra de Deus diz, né? Então a gente tem isso em coisas triviais, às vezes expressões que existem em certas regiões que não existem em outras, né? Essa semana mesmo, um camarada que morou muito tempo em Minas chamou minha atenção de que eu estava descrevendo algo, né? Aí eu estava dizendo isso aconteceu, e pior, aí isso aconteceu. Quando eu falei e pior, ele entendeu o que eu queria dizer. Quando o paulista fala pior, cara, aí isso aconteceu é que melhorou, não é? Aí ele falou, em Minas, cara, você diz que é pior, o pessoal vai entender que piorou, né? Porque lá é melhor, então melhor ainda é isso, né? Mas você fala pior, então é uma expressão trivial, mas que com o tempo, se você não entende, não faz uma tradução correta, você comunica a ideia oposta. Então toda tradução tem um elemento de interpretação, né? A King James tem um desafio a mais, que é a questão da sua convicção de quais são os manuscritos que estão envolvidos no texto bíblico. E aí, pessoal, a gente poderia ter mais uma semana discutindo essas coisas, e eu tenho certeza que o pastor Eduardo vai trazer um curso sobre crítica textual para a igreja, certo, pastor? Né? E resolver todos esses dilemas, né?
mas pela graça de Deus, independente da convicção da irmã, sobre o texto que nós devemos usar, a diferença entre os dois são tão pequenas, né, que nós podemos ter certeza de que o que chegou até nós é o texto bíblico, a palavra de Deus, em que nós podemos ter certeza de que hoje lemos em boas traduções a vontade de Deus para a nossa vida, tá bom? Mas enfim, voltando aqui para a questão do coração endurecido, aí eu estava lendo a passagem de Êxodo que fala da saída do povo, né? E eu comecei a notar que cada interação que Moisés, Arão tinha com o faraó, ele tinha uma resposta diferente, um elemento diferente, mas havia algo constante. E Faraó endureceu o seu coração. E o Senhor endureceu o coração de Faraó. E eu comecei a notar nas respostas que ele tinha do que era um coração endurecido. Meus irmãos, é assustador. Assustador, né? Nem vou entrar no mérito agora, se um regenerado pode ou não endurecer o coração. O ponto é o seguinte, o pecado nos tenta, nós temos inúmeras exortações para fugir do pecado, da dureza do coração, de cauterizar nossa consciência, e os perigos são inúmeros, de não reconhecermos o agir do Senhor, de culparmos pessoas do nosso pecado, de não enxergarmos nossa responsabilidade, de buscarmos apenas alívio das provações e não o Senhor. E tudo isso a gente ia vendo na vida de Faraó, né? Mostrando, inclusive, de que o nosso coração ele é possível de ser endurecido e que cabe a nós, né, uma constante atividade de arrependimento, crescimento nas virtudes cristãs, que nos impede de endurecer o coração. Nós precisamos saber isso do coração, né? Se você vai ajudar pessoas, esses são os riscos envolvidos, essa é a natureza do coração, ele é enganoso, ele pode ser dividido e ele é possível de ser endurecido. E o que mais nós sabemos? Que o Evangelho de Jesus Cristo trocou nosso coração de pedra por um de carne, capaz de ser obedecido. Então a minha expectativa diante de um crente em Cristo é que ele pode e deve crescer em obediência e não ser marcado por essas características aqui. Tá bom? Bom, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 21 em diante. Diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então o que acontece dentro do coração? Acontece uma troca. A troca da glória de Deus pela imagem de coisas criadas. Ok? Houve uma troca. A troca da glória de Deus pela imagem de coisas criadas. E onde isso acontece? Acontece dentro do coração. E essa troca envolve também a troca da verdade por mentira nos nossos pensamentos, troca da adoração, serviço de Deus por coisas em nossas motivações, e obviamente troca da obediência por iniquidade em nosso comportamento. Agora, a partir do versículo 26, o apóstolo Paulo descreve as consequências externas dessas mudanças internas. E por que eu estou dizendo isso e chamando a sua atenção para isso? Porque a partir do versículo 26 é aquilo que você vai enxergar na vida dos irmãos e na sua própria vida. Mas Romanos capítulo 1 nos dá uma informação importante. Essas coisas que nós enxergamos têm origem no coração, que troca a glória de Deus pela imagem das coisas criadas. Vamos ler o versículo 26 até o 32. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens,
e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Tudo isso flui de corações que trocam a glória de Deus pela imagem de coisas criadas. Nós convivemos com essas coisas. E o texto bíblico nos informa a origem delas. E é lá que nós queremos alcançar. E é a palavra de Deus que alcança corações. Então, ter a conversa de coração são conversas que estão além desses impactos nos relacionamentos humanos e todas essas manifestações dos versículos 26 a 32, e nos leva a ter conversas que efetivamente provocam mudança, que são as conversas do coração, onde pessoas trocam a glória de Deus pela imagem de coisas criadas. Ok? Deu para ver como ela nos instrui a enxergar relacionamentos de forma diferente. Então, nosso coração é um centro de controle dos nossos pensamentos, emoções e desejos, e é ao redor deles que toda a nossa vida é construída. Por que você faz o que você faz? Porque você quer o que você quer. E o que você quer, mostra o que você crê. Aponta para os tesouros do seu coração. Essa que é a questão aí. Tá bom? Bom, quarto ponto. Vamos reconhecer as influências. Nós já entendemos de que o Senhor está nos chamando a tomar uma atitude de humildade, tomar a iniciativa, a ter um conhecimento de como funciona o nosso coração, os desejos. E agora nós somos chamados a reconhecer as influências em nossos corações. Se nós vamos ajudar pessoas, nós precisamos entender de que existem influências, pressões sobre o nosso coração. Que eles não são a razão por que nós fazemos o que nós fazemos, mas são pressões que nos tentam, criam provações, tentações, e nós vamos reconhecê-las. Então, reconhecendo as influências. Princípio básico. Se nós vamos ajudar alguém, iremos reconhecer as influências significativas em seu coração. São outras pessoas e nossos corpos físicos. As influências criam ruídos tão altos que dificultam o discernimento do que está acontecendo. Não é? Às vezes nós entendemos, por exemplo, nós estamos passando num contexto, não sei se no fim, se no meio, ou no começo de uma pandemia de 10 anos, sei lá. Não é? Mas nós estamos passando por uma circunstância que funciona como uma pressão sobre o nosso coração. Vimos a epidemia de ansiedade, depressão, que seguiram esses dias de pandemia, a apreensão que ficou, não é? São pressões. É a causa da resposta do nosso coração? Não. A causa Romanos 1 já deu. É a troca da glória de Deus pela imagem de coisas criadas. É de lá que sai. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Marcos capítulo 7, Mateus capítulo 15, informa que todas essas coisas vêm do nosso coração. Uma vez dito isso, nós somos capazes de olhar para a pandemia, para o governo, falta dele, a economia, seus relacionamentos familiares, seus diagnósticos, como pressões sobre o seu coração. Então nós vamos reconhecer essas influências, e muitas delas são ruídos altos para ouvirmos a voz do Senhor. Nesse ponto, nós queremos descobrir as influências sobre o coração do seu irmão, reconhecer as influências sobre o seu próprio coração. Porque é a voz de Deus que queremos ouvir de forma clara. Ok? Muito barulho. Teve vários momentos nessa pandemia que eu falei, Senhor, tem muito barulho. E eu estou dando ouvidos ao barulho. Eu quero ouvir a sua voz. Não é? Às vezes a gente tem essa imagem, né? Tem vários filmes que captam isso, né?
de atletas de alta performance, né, que desenvolve esses mecanismos de concentração, em que ele anula os barulhos externos, né, e ele fica concentrado. Ele não pode dar bola para a torcida, ele sabe disso. Não é? Nós damos muita bola para a torcida. E aí nós não sabemos discernir esses ruídos e ficamos confusos. E deixamos de ouvir a voz do Senhor. É a voz de Deus que queremos ouvir. É a voz de Deus que queremos ouvir. Bom, pessoas impactam. Não é mais ou menos, tá bom? Pessoas impactam positivamente ou negativamente. Essa que é a ideia. Seus relacionamentos vão impactar o seu coração. Positivamente ou negativamente. Nós não vamos negar isso. Nós não vamos dizer que pessoas são determinantes para quem você é. Mas nós vamos reconhecer de que elas são fortes influências sobre o seu coração. Pessoas têm um impacto significativo e óbvio em nossas vidas. Talvez você consiga já pensar relacionamentos, não é? Que impactaram sua vida de forma recente ou de muito tempo atrás, tanto positivamente quanto negativamente. Reconheça, Deus está agindo em meio aos relacionamentos difíceis, na vida das vítimas e no meio de opressão real. Deus está agindo. Deus está agindo. Ele está agindo em meio aos relacionamentos difíceis. Nossa teologia nos informa que nada escapa dos olhos do Senhor, dos seus decretos, não é? E que nos coloca em situações, por vezes, difíceis, porque Deus está trabalhando em nós. Deixa eu tentar dar um exemplo para você. Em meio ao sofrimento, algumas perguntas difíceis e comuns surgem. Quando aquilo estava acontecendo, onde estava Deus? Não é a pergunta que fica. Pergunta desconfortável, difícil. Se Deus é amor, onde Ele estava quando isso aconteceu? Um tempo atrás eu li aquele best-seller da década de 80, Quando Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas, do Rabino Kushner, não é? Você comprou esse? Pô, você... já jogou, já descartou, né? Graças a Deus, né? Né? Mas esse livro ele tem uma premissa, né? Escrito por um rabino que teve uma experiência pessoal terrível, né? Com uma enfermidade do seu filho. E ele escreve, e ele começa a questionar a própria soberania de Deus, porque ele abraça o amor de Deus. Como se essas coisas fossem incompatíveis. Não é? Então, quando coisas terríveis acontecem com pessoas boas, já tem uma premissa de cara ruim, né? Pessoas boas, onde elas estão? O pastor batista americano, ele diz assim, só aconteceu uma vez e a vítima foi voluntária. Exato, né? E é o Senhor Jesus Cristo. Então a premissa do livro era essa, né? E a gente vê pessoas comprometendo teologia porque elas não conseguem entender como que a soberania de Deus caminha com a sua sabedoria e amor. Mas deixa eu dar para você duas ilustrações. Elas vão ser falhas ilimitadas, mas elas começam a provocar a gente a pensar como essas coisas andam juntas. Não é? Eu tenho uma filha de 6 anos de idade, que está começando a ganhar um pouco mais de juízo. Né? Ela tem uma personalidade bem atirada, né? Bem viva, uma figurinha. Né? E agora imagina que eu estou na cozinha com ela e ela olha a chama azul do fogareiro, né? Do fogo, e ela fica olhando aquela chama azul, aquele plasma, né? E ela fala, puxa, que bailarina dançante. E ela estica o dedo, com a clara intenção de colocar o dedo no fogo. Ela quer pegar aquele fogo. E eu olho para ela e digo, minha filha, vá com fé e coragem. Siga os sonhos do seu coração. Seja feliz. Bom pai ou mau pai? O quê? Terrível, né? Terrível. Eu olho para aquilo e eu vou impedi-la. E como é que eu impeço uma menina contumaz nos seus desejos? Com o dedo esticado em direção ao fogo. Eu vou segurá-la. Na hora que eu seguro, você sabe o que acontece. Eu vou segurá-la, ela vai parar. O que está acontecendo? Papai, você está refriando mal em minha vida? Bem-aventurada sou eu entre as crianças do maternal.
dotadas de um pai sábio, atencioso e cauteloso, que me livra do mal. Bendito seja, bom estarmos aqui louvando a Deus. É isso que vai acontecer? Não. Se a sua filha ou a sua experiência de paternidade, maternidade, berçário maternal for um pouco semelhante com a minha, é segurar a criança, ela vai olhar, vai fazer birra, vai chorar, vai gritar coisas terríveis. Eu quero a mamãe. Pior, eu quero a vovó. Não é? Aí é o fim, rasga o coração. Aí eu vou dizer, tá bom, se é assim, então vai. Bom pai ou mau pai? Terrível. Ainda que ela insista, faça birra, esperneie, o que eu vou fazer? Vou continuar segurando. Sabe por que eu vou segurar? Eu sei de coisas que ela não sabe. Eu sei mais que ela. Não sei se eu sou arrogante para você, mas eu acho que é seguro dizer que eu sei mais que minha filha de 6 anos. Sim? Ok. É esperado, tá certo? Eu sei mais. Eu sei que aquilo lá não é uma bailarina azul dançante. É fogo. E você pôr o seu dedo lá, pode ser que custe muito caro para a sua saúde e integridade. Não vai pôr o dedo lá. Não só eu sei mais, como eu não vou deixar você pôr a mão lá, porque eu amo você. Soberania, sabedoria e amor andam juntos. Mas a minha filha não enxerga isso. Ela não enxerga. Então ela esperneia. Sabe o que nós fazemos quando a soberania de Deus se mostra presente e não enxergamos a sabedoria e o amor de Deus? Nós esperneamos. É isso que a gente faz. A gente faz birra. A gente faz birra. Algumas coisas são bem mais significativas do que o desejo de pôr o dedo no fogo, não é? Mas entenda o ponto. Deus sabe mais. E a gente só recebe isso pela fé. E a gente só descansa quando coisas muito ruins acontecem nas mãos de um soberano Deus, que também é sábio e amoroso, porque nós recebemos seu caráter com fé. Segunda ilustração. Quebra-cabeça. Tem gente que gosta de montar quebra-cabeça, não é? E eu montei uma época, gostei, mas eu nunca desenvolvi aquele amor de agora vou pegar uns 5.000 peças, 10.000 peças, faz um quadro, né? Aquelas figuras do verão na Áustria, num quebra-cabeça de 10.000 peças, que você olha, meu, quanto tempo demorou para você montar isso, né? Mas enfim, mas tem uma coisa fascinante em quebra-cabeça, né? Porque quando você tem aquela figura toda montada, você olha que você nota que algumas peças são bem sem graça. Elas são de uma cor só. É a sombra de uma árvore. É uma peça toda escura. Aí você olha aquela peça, dentro da caixa, ela é perdida. Você fala, o que eu faço com essa peça? Ela é sem graça. Quero descartar essa peça. Mas para alguém que monta né, quebra-cabeça de 10.000 peças, faltar uma peça é a morte, né? Você não vai montar um quebra-cabeça sabendo que falta uma peça. Nem vou me dar o trabalho, né? Você não vai montar. E aquela peça sem graça, escura, por si só, no conjunto é parte de uma bela figura. Nós somos finitos e limitados. Muitas vezes desanimamos porque o que nós temos na mão é uma peça escura e sem graça, que não faz sentido. Deus, na sua sabedoria e amor, tem a figura completa. Pela fé, você sabe qual é a figura completa. Deus glorificado em você parecido com Cristo. Mas às vezes o que temos na mão é uma peça escura e sem graça. Ânimo, meu irmão, minha irmã. São influências sobre o nosso coração. Mas nós somos chamados a confiar num Deus e num Pai perfeito. Ele sabe o que Ele está fazendo. E isso a gente só recebe pela fé. Fé no que a palavra de Deus diz sobre a natureza do nosso Deus. Deus está agindo em meio a relacionamentos difíceis. Então reconheça, Satanás também está agindo. E Satanás levanta perguntas sobre a compaixão e o cuidado de Deus. Aliás, em Gênesis capítulo 3, é a natureza dos questionamentos de Satanás. É assim mesmo que Deus diz que vocês não podem comer nada do jardim, aproveitar esse belo jardim. Deus criou tudo isso para você ficar olhando, você não pode desfrutar de nada. É isso mesmo? O que ele questiona? Ele questiona a bondade de Deus. Vamos ser francos. Em momentos de dificuldades, nós somos tentados a questionar a bondade de Deus. Alguns, tentando fazer sentido disso, abriram mão da soberania de Deus.
e criaram um castelo de cartas que rui diante das provações. Deus afirma que Ele é soberano, sábio e amoroso. Pela fé recebemos isso, somos consolados. Não dá para entender tudo isso, porque Deus é bem maior do que a nossa compreensão. Romanos 11 diz que são insondáveis as riquezas da sua sabedoria. Então, não vamos ter expectativa de que vamos entender tudo, mas precisamos confiar em todas as coisas, no meio de todas as coisas. Então, pessoas impactam positivamente ou negativamente. Ao nos relacionarmos com pessoas, essas pessoas são impactadas por relacionamentos. Você foi moldado por meio de relacionamentos. Elas são impactadas. É um casamento difícil que impacta o seu estado de humor. É um relacionamento difícil com os filhos que impacta a sua esperança ou falta de esperança. É um relacionamento difícil no trabalho que tenta você ao estresse. Há um impacto disso. E no relacionamento nós reconhecemos isso. O impacto das nossas circunstâncias e nossas reações. Circunstâncias difíceis revelam e pressionam nossos corações. E nós podemos ter reações diversas. Por exemplo, é verdade, nós podemos confiar no poder e na justiça de Deus e permanecemos gratos. É uma reação possível? É. Em meio às dificuldades é possível reagir assim. Também é possível nos tornarmos amargos e querer resolver com as nossas próprias mãos. É possível também. É possível. Podemos nos manter confiantes no amor de Deus porque nós temos nossos olhos fixos em Jesus. É possível. Também é possível crer que Deus está distante, indiferente à nossa dor. Como é que está o seu irmão? Diante das circunstâncias difíceis que ele passa, como é que está o seu irmão? Nós estamos crescendo em humildade, nós vamos tomar iniciativa, nós sabemos que flui do nosso coração, agora nós estamos reconhecendo essas influências, como que essas histórias estão impactando a vida do seu irmão, da sua irmã. Os nossos corpos impactam, positivamente ou negativamente. Nossos corpos são parte de quem nós somos, mas também influenciam nossos corações de maneira similar à influência das pessoas. Talvez você é tentado de uma maneira peculiar quando está com fome, cansado. É pressão sobre o seu coração. Talvez você tende a ser pressionado à ansiedade diante de diagnósticos, diante de enfermidades. Isso pressiona o nosso coração. Queremos crescer em nossa compreensão das qualidades e fraquezas de nossos corpos, porque isso está intimamente ligado à nossa compaixão. Tem uma ligação, pessoal, real e misteriosa entre nossos pensamentos, emoções e funcionamento do cérebro. Provérbios diz o seguinte: o coração alegre aformoseia o rosto, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Salomão está sendo poético, pero não muito, não é? É uma linguagem poética que não teria sentido se não descrevesse uma realidade. Quando o Salmo 32, Davi está ali falando do seu pecado, ele fala assim: olha, meus ossos envelheceram, porque eu não confessava o meu pecado. Seu estado espiritual vai ser experimentado no corpo. Se você quiser uma teologia simples de corpo, está aqui, ó. Corpo é a ferramenta que Deus te deu para experimentar a vida. Então, quando você fica ansioso, não andeis ansioso por coisa alguma. O caráter é espiritual. Mas você sente e experimenta isso onde? Não é? No corpo. Dá aquele piriri. Tem gente que tem taquicardia. Tem gente que sente isso no sistema respiratório, ataque de asma. Não é? Tem gente que desenvolve enxaqueca. Não é? Então, o corpo é a ferramenta que nós experimentamos a vida. Entenda isso, né? Há uma ligação, nosso corpo tem uma influência. Né? Não é só uma carcaça, que Deus vai lidar com isso, uma carcaça. Quase gnosticismo, né? Não, Deus tem um plano para o corpo, e o plano é de redimir nosso corpo e glorificá-lo. Nós vamos ter o corpo igual de Jesus, graças a Deus. Bom? Então, a regra de ouro: quanto mais compreendemos as fraquezas físicas de alguém, mais pacientes seremos com ele.
né? Eu lembro que isso particularmente foi muito vívido para mim quando nós começamos a ter filhos, né? E eu tinha muita dificuldade em separar a capacidade de uma criança de 2 anos versus rebeldia do seu coração, né? A minha tendência é, tudo é rebeldia, não é que não aprende, não obedece. É 2 anos. O que eu consigo esperar de uma criança de 2 anos? Vai derramar suco na mesa. Vai derramar, não é? Agora, tem formas e formas de derramar suco na mesa, não é? Tem derramar suco na mesa assim, ó. Esse é o do Adão. E tem derramar suco na mesa assim. Esse é o do 2 anos. Para esse é lavar mais uma toalha, enxuga, Deus está trabalhando em mim, glória a Deus, não é? Para o outro é, certo? Rabbles, não? Mensagem comunicada, mensagem recebida, rabbles, né? E assim vai, né? Mas isso, lógico, para criança, né? Mas conforme nós entendemos como o nosso corpo opera, nós somos capazes de aliviar pressões sobre ele, né? Eu dei aqui o exemplo agora há pouco, né? De talvez o seu humor seja afetado com fome e sono. Isso acaba sendo algo comum para mim, né? Quando a minha esposa entendeu isso, ela foi desenvolvendo técnicas, né? Então eu lembro uma fase da nossa vida em que a gente ia para a igreja 8 horas da manhã e nós tínhamos 3 compromissos, um seguido atrás do outro. Era uma escola dominical, depois tinha uma outra sala e tinha o culto, e a gente chegava em casa perto de meio-dia, meio-dia e meio, né? E era natural, então, que lá pelas 11 da manhã eu começava a sentir fome, só que a gente ainda tinha mais um compromisso. Quando terminava o compromisso, tinha um momento de comunhão, e ela começou a notar que eu era muito curto e grosso no momento da comunhão, né? Como é que você está? Estou bem, glória a Deus, vamos, né? Eu queria comer, né? Estava com fome. Quer mais um bolinho? Comi um bolinho, meus irmãos. Eu tenho aprendido lições sobre como meu corpo funciona, né? Então, pecado do meu coração, sem dúvida, mas havia uma pressão. E aí, com o tempo, foi muito engraçado, né? Porque quando chegava 11 da manhã, no intervalo entre um e outro, minha esposa pegava uma barra de cereal e falava, coma. Aquilo ia ser suficientemente para forrar e me manter de bom humor por mais uns 30 minutos, né? Meu problema era fome? Não, o problema é o meu coração, pensando apenas no que eu queria e não no que as outras pessoas precisavam, né? Mas a gente pode aprender a aliviar pressões. Talvez o que você precisa nem é tanto de um retiro espiritual, mas se você dormir menos de 5 horas por noite, por um longo período de tempo, você vai ver elefante voar, você vai lutar contra o mau humor, é simples assim. Nosso corpo foi projetado para dormir um pouco mais. Não, mas eu durmo... Você precisa dormir um pouco mais. Talvez a coisa mais espiritual que você vai fazer agora é tirar um cochilo e dar um jeito de dormir um pouco mais, né? Simplesmente Deus nos fez para dormir um pouco mais, né? Há diferenças, mas vocês já sabem compreender as fraquezas do nosso corpo, né? Então, as circunstâncias da vida não têm o poder de nos desviar de Jesus ou de nos fazer amá-lo mais. Essa é uma questão do coração. Mas circunstâncias podem facilitar isso ou não. O que nós queremos, quanto mais compreendemos isso, mais nós facilitamos e eliminamos pressão. Bom, este é um gráfico construído a partir de Lucas capítulo 6, versículos 43 a 45, em que nós vemos justamente... em que nós vemos as nossas reações, né, pecaminosas. Isso é aquilo que Romanos capítulo 1, versículos 26 a 32 descreve, né, as nossas manifestações pecaminosas. Romanos capítulo 1, versículo 21 a 25 descreve que vem do coração, assim como Marcos capítulo 7, Mateus capítulo 15, Provérbios 4, 23, próprio Lucas capítulo 6, 43 a 45, Jeremias 17, 5 a 8. As nossas circunstâncias pressionam o nosso coração e eles dão as suas manifestações pecaminosas. Como que mudança acontece? Quando eu entendo que Jesus transforma o que eu quero. O que eu quero não é mais conforto. Eu quero viver para Ele. Por quê? Porque Ele morreu por mim, 2 Coríntios 5,15. Quando eu entendo que Ele morreu por mim e me deu um desejo para viver diferente, eu agora vou viver para Ele e debaixo das mesmas circunstâncias, expressar o fruto do Espírito. Okay? Então, deixa eu dar um exemplo para você. Você está no trânsito, vindo para a igreja. Domingo de manhã, você é responsável pela abertura do culto, não sei se
se cabe isso ou não no nosso exemplo, mas vamos supor que você é responsável pela abertura do culto e você está atrasado para vir para a igreja. Você está preso no trânsito e você começa a bater no volante, esmurrar o volante, você começa a ficar impaciente com o seu cônjuge, você está nervoso, você está bravo, porque você está no trânsito e você quer chegar na igreja a tempo. Essa é a sua circunstância. O trânsito, sua reação, ira, o que você quer? Chegar na hora. Isso não é necessariamente ruim, mas vamos ser francos, você quer chegar na hora porque você quer que o pastor tenha uma boa impressão sobre a sua responsabilidade, não é? Você consegue até antever, deu a hora do culto, você não chegou, o pastor vai dizer, olha, fulano era para abrir o culto, não sei o que aconteceu, aí todo mundo vai falar, de novo esse cara, né? De novo ele não está aqui, não é? E aí você vê que a sua motivação é de guardar a sua reputação, a sua imagem, você então reage com ira porque ela está em jogo. Você olha para o carro do lado e você vê uma outra família. Você vê uma família feliz. Porque no trânsito, eles estão tendo a oportunidade de pôr a conversa em dia e ir visitar a casa da vovó. Sei lá, não é? Pessoas às vezes ficam felizes em circunstâncias diferentes. Não é? No carro da frente tem um homem de negócios que está recebendo gente de fora do Brasil, que veio para assinar um contrato. Sim, é domingo, é um café da manhã importante, mas é quando ele vai fechar um negócio multimilionário. É assim como você, ele está ansioso, bravo. No carro de trás tem uma mulher, feliz da vida porque teve trânsito, porque ela saiu de casa e esqueceu de se maquiar, e o trânsito está dando para ela a oportunidade de se maquiar, porque ela está indo visitar o namorado. O problema é o trânsito? O trânsito é o sol. O que está determinando as reações diferentes é o que as pessoas querem. O que você quer? Porque se o que você quer é viver para o Senhor, acima de todas as coisas, o trânsito apenas vai levantar perguntas diferentes. E quais vão ser as perguntas? Como eu vou viver para o Senhor quando o Senhor me coloca no trânsito? Percebe? Então, reconhecer as influências nos ajuda a entender a causa dos nossos problemas e nos leva a fazer perguntas diferentes para as pessoas ao nosso redor. Não é tanto o que está acontecendo, mas como ela está respondendo ao que está acontecendo. Então nós vamos reconhecer as influências. Elas não determinam o que nós fazemos, mas elas impactam como nós respondemos. Ok? Ser pessoal e orar. Ser pessoal e orar. Princípio básico. Nós tendemos a pensar que as ajudas mais significativas virão de forma extraordinária, mas muitas vezes vem num formato ordinário da interação comum. Você faz parte de uma igreja, você criou estereótipos de que, não, essa igreja me ajuda, normalmente é porque a gente espera de alguém em específico, e na maioria das vezes, o pastor. Olha, eu vou ser ajudado porque o pastor me ligou, foi na minha casa, visitou. Talvez esse não seja muito o seu contexto, mas o ponto é, nós criamos estereótipos de como a ajuda vai vir. Mas a realidade é que grande parte da ajuda que você vai desfrutar do Senhor vai vir de meios ordinários. Na interação com o irmão, de palavras de encorajamento, isso precisa ser um valor. Meus irmãos, é como Deus nos usa. Então, as ajudas mais significativas que experimentamos vêm de olhar para Cristo, do exercício de nossa responsabilidade mútua e da oração. Nossa comunidade centrada em Cristo cria as estruturas para crescermos como igreja. Por que ser pessoal? Deus é pessoal. Então nós também somos. Deus não trata na massa. Deus trata conosco. Então como é que nós vamos ajudar pessoas? Indivíduos. Ser pessoal, então, significa que Deus se aproxima de seu povo. O Senhor nos convida a falar e Ele ouve de maneira atenta, sem distrações e de forma amorosa. A vida de Jesus é um constante lembrete de um relacionamento pessoal. Ele escuta, Ele fala, e Ele é movido pelo que Ele vê e ouve. Mas nós vivemos numa correria tão doida que nós deixamos de ouvir pessoas. Nós somos bons em cumprir tarefas.
E as atividades espirituais passam a ser tarefas espirituais. E deixamos de ver pessoas. Deixamos de notar seus semblantes, de sermos sensíveis, de fazermos perguntas pontuais. Deixamos de ser o corpo de Cristo, o lugar de cuidado, uma comunidade de aconselhamento informal, porque não somos pessoais e não oramos de forma pessoal. Então, sendo pessoal, nossa ajuda também é pessoal. Somos chamados a demonstrar interesse em outras pessoas, nos alegrarmos e nos entristecermos juntos. Nos alegramos quando as coisas vão bem. Estou feliz por você. Graças a Deus, isso é muito bom. Aliás, Romanos 12:15, né? Alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Não é? Então, escute o que acontece ao seu redor. Seu irmão está alegre? Se alegre com ele. Ele está chorando? Chore com ele. Não é? Não seja falso, não seja não genuíno, mas peça ao Senhor e mova o seu coração na direção do seu irmão, do que é importante para ele. Nos alegramos quando as coisas saem de seus corações. Sua transparência com questões de sua vida me ensina muito sobre a graça. Olha só que frase, não é? Quando alguém é transparente, quando alguém vive os valores cristãos de forma simples, profunda. Olha, a maneira como você vive a vida cristã me encoraja, me ensina. Né? Isso é afirmar um caminho. Né? Estar sensível a isso. Isso vai educar o seu coração para prestar atenção no que realmente importa. Obrigado por sua preocupação. Isso me ajuda a entender que não estou sozinho. Você não vai dizer isso se você acha que é merecedor de toda atenção. Não é? Às vezes, uma vez com muita tristeza, né? Fui fazer uma visita corriqueira para uma família, apenas para receber a notícia de que eles estavam saindo da igreja. Né? Mas por que você está saindo? Porque ninguém se importa. Porque você é o único pastor que veio nos visitar. Ninguém se importa com a gente. Aliás, eu disse isso também para o diácono que veio me visitar. Eu falei, olha, ninguém se importa com a gente. E para o grupo de visitas que esteve aqui da última vez, eu também falei isso. Ninguém se importa. Pois é, foi isso que eu fiz. Você não vai enxergar o cuidado de Deus se você não estiver com o coração treinado a enxergá-lo. Okay? Então, quando nós recebemos a visita de alguém, reconhecemos, é o cuidado de Deus usando a sua vida. Você vai ter dificuldade de enxergar como Deus usa pessoas. Okay? E grande parte, às vezes, do nosso desânimo, ninguém se importa, ninguém me vê, é porque a gente não está treinando o nosso coração para enxergar o cuidado de Deus. Louvo a Deus por sua paciência e bondade para com as crianças. Não é? A minha visão de paternidade mudou radicalmente quando os filhos vieram. Né? Eu era um excelente pai antes de ter filhos. Sabia todas as respostas, sabia o que tinha que ser feito. Né? Aí começaram a chegar, eu falei assim, não sei nada desse negócio. Né? Que loucura. Mas enfim, né? Mudou a minha atitude com birras de criança em supermercado. Né? Antes eu olhava e falava assim, escuta aqui, não vai ter vara para essa criança aí não? Não é? Hoje eu vejo criança fazendo birra, eu falo, Senhor, tem compaixão dessa família. Né? Cuida, dê paciência a essa mãe, que ela não fique preocupada com o que as pessoas vão pensar, mas foque no que essa criança precisa. E assim vai, não é? Então, identificar isso no nosso meio, louvar a Deus pela forma como pais estão lutando para criar os seus filhos, os sacrifícios logísticos para sair de casa com criança pequena. Né? Só de ver uma mãe chegando para o culto, ainda que atrasada 20 minutos, com carrinho, bolsa de fralda, papinha, você tem que olhar e falar assim, louvado seja o Senhor. Amém? Você veio. Como eu posso ajudar? Aí ela vai olhar e fala assim, fica com ela, eu vou dormir ali no sofá da igreja. Vá, minha irmã, e tenha o sono abençoado da mãe que labuta. E fica lá com a criança, deixa essa mãe dormir 20 minutos. Vai ser a melhor coisa que pode acontecer com ela. Depois você explica para o pastor que ela perdeu o culto, porque ela precisava exercitar funções orgânicas importantes para a sanidade dela. Né? Mas, enfim, o ponto é a gente estar atento a essas coisas. Né? Sendo sensível às coisas. Né? Demonstrando compaixão quando eles compartilham suas lutas. Né? Me conte um pouco mais para eu saber como orar por você. Às vezes as coisas começam, uma hora para o meu filho, né? A gente está tendo dificuldades com ele.
Puxa, dói no coração de um pai, né? De uma mãe. Como é que eu posso orar por você? A regra para ser pessoal é dizer algo para você, é dizer algo para a pessoa quando você tem acesso ao que é precioso para ela. Regra de ouro, Mateus 7,12, né? Nós fazemos o que nós gostaríamos que fizesse para nós. Essa é uma forma de você começar a entender como que você pode ser pessoal com alguém. E a outra orientação é humildade. Então, como é que funciona a regra de ouro? O que as outras pessoas me disseram que me ajudou? Talvez quando você estava passando por um momento difícil em família, alguém lhe disse algo que lhe ajudou muito. O que foi que ela disse? Talvez ela não disse nada. Ela ligou para você e disse, olha, estou orando por você, ou mandou uma mensagem, mandou um WhatsApp, mandou uma carta, né? Mandou um bolo. Talvez nem era o sabor do bolo que você gosta, mas só o fato de você, puxa, mandou um bolo, teve o trabalho de, ou foi numa padaria, comprou o bolo, trouxe aqui, ou parou à tarde, fez o bolo, trouxe aqui. Aquilo significou muito para você, né? Então, regra de ouro, o que as outras pessoas me disseram que me ajudou, repita isso. Ou humildade. Se eu não sei como posso ajudar a encorajar, o que eu faço? Eu pergunto. Você, olha, estou vendo que você está passando uma barra aí, como é que eu posso ajudar? Não, ora por mim e tal. Aí você vê que às vezes a pessoa não está à vontade ainda de pedir uma ajuda específica. Aí você começa a imaginar, né? Ó, estou vendo que você está passando uma correria em casa, tentando ajudar um familiar, Covid, né? Toda aquela dinâmica da familiar fica complicada, né? Quem está com saúde tem que ficar isolado, não pode fazer. Então, eu vou fazer o seguinte, na terça-feira eu vou mandar um iFood, eu vou, enfim, o que vocês gostam, o que vocês podem comer, coisas assim práticas, né? Que a gente começa a imaginar e dizer com humildade, né? Agora, sobre a regra de ouro, né? Uma variação da regra de ouro é não dizer aquilo que, quando você estava passando por dificuldade, não ajudou. Por exemplo, dar conselho quando alguém está passando problemas, mas ela não lhe pediu. Às vezes, você não pediu. E a pessoa está dizendo um monte de coisas que você tem que fazer. Por que isso nem sempre é bom? Porque dar conselho é dizer o que iríamos fazer na situação do irmão, mesmo quando nunca estivéssemos em situação parecida. Comumente soma com um tom de superioridade sem compaixão. Muito cuidado com isso, né? Por exemplo, né? Quando você fala de uma experiência pessoal. É mesmo. Minha mãe também teve Alzheimer. Foi muito difícil, eu sei exatamente como é. Você não sabe como é. Talvez a sua mãe teve Alzheimer, mas ela estava num ambiente de muitos recursos e ela foi colocada numa casa de cuidado, onde ela tinha 2, 3 enfermeiras de plantão à sua disposição. Você iria visitá-la meia hora por semana. Nos primeiros 5, 10 minutos, ela não lembrava quem você era. Depois ela tinha um vislumbre de quem você era. Você tinha 20 minutos de boas conversas. Aí ela esquecia quem você era e você ia embora para passar o restante da sua semana em casa com bons recursos. Essa é uma experiência de uma mãe com Alzheimer. Bem diferente de uma família que não tem recursos para colocar a mãe nessa casa, em que a mãe começou a ficar muito agressiva dentro de casa, dizendo coisas que nunca disse antes. Não só esquecida de quem cuidava dela, mas agora dizendo coisas até de caráter sexual, agressivo, tratando mal os filhos da própria filha, seus netinhos. É Alzheimer? É Alzheimer. Mas você não sabe como é isso. Muito cuidado dizer eu sei como é, quando você não experimentou o que a pessoa está experimentando. Podem até ter temas comuns, mas não é a mesma coisa, não é? Você está com depressão? Eu também fico com depressão de vez em quando. Ano passado eu fiquei tão mal que... Aí você muda a conversa e leva a conversa de novo para você. Aí a pessoa está lá mal te ouvindo. Ok. Que bom que você teve vitória sobre a depressão e eu estou aqui miserável, me sentindo pior ainda que eu não sou como você. Né? A gente leva a conversa para nós, trazemos para nós. Sabe por quê? Porque nos falta o primeiro elemento. Qual que era o primeiro elemento, de novo? Com toda humildade. Não é mais eu no centro, mas o Senhor e o cuidado do próximo. Se você falar de uma experiência pessoal, e às vezes é apropriado, volte a falar sobre o problema da pessoa.
Ser pessoal e orar, oração. Uma maneira de ser pessoal é orar. É uma evidência de que a pessoa está em nossos corações. A oração vai juntar o conhecimento que temos de outras pessoas, nosso amor por elas e nosso conhecimento sobre Deus e suas promessas. Nós vimos vários exemplos já, né? De como nós pegamos passagens bíblicas e oramos essas passagens, né? Porque ali está a vontade de Deus. Exemplo, você chega bem perto de alguém novo na igreja ou no pequeno grupo, faz algumas perguntas e descobre algumas informações, onde ela trabalha, onde mora, de onde vem. Ela menciona que está saindo do emprego. Durante a semana você ora por ela. No próximo encontro, qual é a pergunta? Olha, eu orei por você, você pergunta sobre o emprego, e o que ela responde? Olha, está tenso, né? Ou você interage, né? Como é que eu posso continuar orando por você? Para que eu arrume um emprego, básico. Não é? É errado você orar para que ela arrume um emprego? Não, mas você quer ir além disso, não é? Você não quer conversar das trivialidades, você quer conversar sobre os assuntos do coração. Então, por que você não ora agora? Alguma possibilidade de trabalho? Que igreja que ela veio? Enquanto isso, você ouve as afeições e emoções. E conforme conhece da palavra, ganha mais conhecimento de como orar por ela. Certo? Importante. Você não precisa saber todas as respostas. Eu acho que muito dessa cultura de cuidado, ela não é criada porque a gente acha que para ajudar alguém, eu tenho que ter todas as respostas. Você não precisa. Você não tem. Você só precisa ter uma disposição de coração de ajudar e amar. Deus tem todas as respostas e Ele vai concedendo graça de acordo com a necessidade. Passo a passo. A humildade e o amor querem saber mais, então você pergunta mais. Você pergunta o que ajuda, o que não ajuda, você pensa em como orar, e sempre existe mais ajuda disponível no corpo de Cristo, então nós buscamos mais ajuda. Sempre existe. Okay? Nós queremos justamente comunicar ajuda, ligando irmãos que passaram por situações semelhantes, sabem como lidar. Por isso é importante conhecermos nossas histórias, né? Ligarmos histórias. Isso ajuda muito, ajuda muito. Sexta maneira, falar sobre sofrimento. Se nós vamos criar uma cultura de ajuda, nós vamos aprender como nós falamos sobre sofrimento. Como é que nós falamos sobre sofrimento? Provações e tribulações estão em todos os lugares. Aliás, Jesus já nos antecipou. No mundo tereis, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não é? Então, todas as páginas das Escrituras. Nós podemos procurar numa concordância o tema de medo e ansiedade, e nós vamos encontrar inúmeras passagens. Está em todo lugar. Mas e quando a Bíblia se cala em assuntos específicos? Por exemplo, as ditas doenças psicológicas, né? Pessoal, não se apegue a rótulos, mas escute experiências. Em que sentido? Pessoas vão dizer, olha, estou com transtorno bipolar tipo 2, obsessivo, compulsivo da mania do não sei o quê. Puxa, eu nunca ouvi isso, né? Aí a gente fica assustado, não sei como tratar, não sei como lidar, não sei como ajudar. Pergunta, o que você sente quando experimenta um episódio? Aí você vai começar a escutar temas comuns da Escritura. E é lá que a gente fica. É lá que nós ministramos. A palavra de Deus fala uma porção de coisas sobre medo, sobre ansiedade, sobre euforia, sobre momentos bem baixos, o vale da sombra da morte. Lá ficamos, lá habitamos e ministramos. Duas realidades, então, importantes sobre o sofrimento. A experiência do sofrimento é única. Não existem duas formas de sofrimento iguais. São embrulhos personalizados, porque nós temos histórias diferentes. Porém, as tribulações têm algo em comum. Elas são dolorosas e podem nos deixar sentindo que é o fim. Essa é a razão porque apenas um salmo pode falar para tantos problemas. Porque embora tenha embrulhos diferentes, que tem a sua digital, a sua íris, customizado para você, existem problemas que são comuns a todos nós. E são nessas portas de entrada, nos problemas comuns, que nós ministramos a palavra de Deus.
é aquilo que muitas vezes nós vemos paradigmaticamente na palavra de Deus do deserto. Né? Vá lá para Deuteronômio capítulo 8. Por que Deus levou o povo de Israel para o deserto? Deuteronômio 8, 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Por que Deus conduziu o povo ao deserto? Para humilhar, para provar, para trazer o que tem no coração. Por que Deus caminha você nos desertos? Para te humilhar, para te provar, porque você enxerga o que tem no seu coração. Isso é comum. Então, em meio às provas, nós temos a oportunidade de ver o que está dentro do nosso coração. Deus já sabe? Já sabe. Quem não sabe? A gente não sabe. Então, Ele expõe. E aí nós temos a oportunidade de crescermos em graça. O plano era sair do Egito, atravessar o deserto e chegar na terra prometida. Mas no caso do povo de Israel, o trajeto tornou-se muito mais difícil. E o lugar, o deserto, é esse lugar difícil, onde nós somos chamados a responder com compaixão aos que nele estão. É um lugar de pouca esperança e sem vida. Daí o nosso chamado, a nossa responsabilidade de apontar a palavra de Deus que comunica esperança, comunica vida. Para ajudar alguém que sofre, precisamos entender que existe mais do que parece no deserto, existe algo em paralelo que o Senhor está fazendo. Ainda que seja muito difícil viver no deserto, o Senhor está presente e é no deserto que vemos a vida surgindo, onde a água sai da rocha e pão cai do céu. Quando a gente para e pensa no cuidado de Deus para o povo de Israel no deserto, pensa, a água sai da rocha, pão cai do céu. Deus provê de forma sobrenatural. Tá bom? O deserto também é um lugar onde Deus treina seus filhos reais para enxergarem o que está em seu coração. Louvado seja o Senhor. Qual será a nossa reação então? No deserto, iremos confiar no Senhor ou em nossas habilidades, nossos deuses? Não, eu já sei o que fazer. Fiz lá o curso, li tal livro, agora eu faço e aconteço. Nós vamos confiar em nossa sabedoria ou no Senhor? Na história de Israel, o povo deixou de confiar no Senhor em muitas ocasiões, deixou de segui-lo, respondendo com murmurações e passando a olhar em outros lugares. Aliás, nós somos interpretadores da nossa realidade. E você vai interpretar a sua realidade de acordo com a sua fé. O povo de Israel interpretou a sua realidade no deserto e começou a interpretar a sua realidade de acordo com a cobiça do presente, olhando o Egito como um lugar que, quando você lê a descrição de Números 11, Números 11, versículos 4, 5 e 6, você começa a se questionar, calma aí, onde esse povo estava? Aonde estão esses pepinos, esses melões, esses peixes que eles comiam de graça? Se não no imaginário deles. Não é? Eles começaram a interpretar o Egito de acordo com a cobiça do presente. É o que nós fazemos. Talvez você está passando uma série de problemas, tribulações, você fala assim, feliz era quando eu não conhecia Jesus, não tinha esses problemas aí. Mas que loucura! Vou te dizer quem você era sem Jesus. Você estava nas trevas. Você estava em direção reta e rápida para a perdição eterna. Essa era a sua realidade. Mas a gente fica lembrando do passado, das coisas. Não, aí eu resolvi obedecer lá a palavra do pastor, quando ele pregou sobre relacionamentos, e aí eu fui tentar me relacionar com a pessoa e só tomei na cabeça, só deu problema. Ou eu resolvi responder ao chamado para servir na igreja, comecei a servir na igreja, e agora só tem problema na minha mão. Não só tem problema na sua mão. Deus está te usando para trabalhar na vida dos irmãos. Então, nós interpretamos realidades. E quais são os óculos que você usa para interpretar a realidade? Porque no meio do deserto, você vai ser tentado a olhar errado. Como que o povo olhou errado? Aí, Moisés, era melhor de ter morrido no Egito do que ter vindo aqui. Eu falei, o quê?
Agora a gente não tem que comer só esse maná que cai milagrosamente do céu. É isso? Que loucura, né? Que loucura. E a gente é muito rápido em julgar o povo de Israel sem olhar para a nossa condição. Né? Minha igreja. Aquele bando de eleitos salvos por Cristo Jesus da condenação eterna, rumo aos céus, em trabalho de santificação. Aquele grupinho. Você ouviu o que você acabou de falar? Porque se a gente ouvir de fato o que é isso, todo domingo a gente tem que estar aqui cantando glória a Deus. Aliás, é isso que a gente faz, não é? É isso que a gente faz, só que a gente esquece. Né? Hoje tem igreja. Dia de Fórmula 1, tem que ter igreja. Quais são os óculos que você usa para interpretar a sua realidade? A jornada no deserto é o lugar onde Deus leva seus filhos reais. Foi o lugar onde Jesus foi levado para ser tentado. Foi tentado em todas as coisas, mas diferente de nós, não pecou. Né? Essa é a nossa esperança. É o que garante o acesso que temos ao trono de misericórdia e graça. Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Haviam diferenças nessa jornada ao deserto. Ao invés de sombras da atividade satânica, Jesus experimentou o próprio Satanás tentando ele, né? E ao invés do maná físico, Jesus seria sustentado pelas palavras de Deus. Hebreus 4, 14 e 16, acabei de fazer alusão. Pelo tempo aqui a gente não vai lá, mas deixa eu passar aqui. Nossa experiência, nossos desertos, somos chamados a ter uma visão mais ampla de quem é Jesus. Sim, nós vamos conhecer mais de Jesus em meio às provas. Se você parar para pensar e olhar para trás, os momentos em que você desfrutou de uma comunhão mais intensa com o Senhor, eu chuto aqui com quase 100% de acerto, se tratava de momentos de provações intensas, não é? Que você quer viver de novo? Não. Mas você troca o que você aprendeu por alguma coisa? Não. Porque foi intenso o seu relacionamento com o Senhor. Os desertos são oportunidades para exercitar a fé, e nós entramos nos desertos sabendo que Jesus venceu e nos deixou o Espírito para fazermos aquilo que antes não éramos capazes. Aliás, foi interessante, essa semana mesmo eu tive uma experiência no aconselhamento em que a aconselhada reconheceu, eu estava com medo de falhar. Ela queria e estava sendo tentada a tomar uma decisão ruim, motivada pelo medo de falhar. Meus irmãos, se nós ficássemos confiantes na nossa habilidade de lidar com provação, eu ia ser o primeiro a jogar a toalha. Mas não é nessa habilidade que confiamos. É no fato de que Jesus triunfou sobre o pecado. De que ele foi tentado em todas as coisas e não pecou. Para quê? Para que em meio às provações nós tivéssemos acesso ao trono de graça e misericórdia e encontrássemos ajuda em ocasião oportuna. Quando é ocasião oportuna? Hoje é ocasião oportuna. Ele dá graça, ele dá misericórdia. Então não olhe para frente e diz, eu não sei se eu vou ser capaz a nem mais uma semana de pandemia. Esquece isso daí. Porque a graça que você tem é para hoje. Amanhã, Deus vai trazer a graça para amanhã. Eu não sei como eu reagiria se tivesse uma intensa perseguição religiosa. Você não precisa ter essa resposta hoje, porque isso não é o seu hoje. O seu hoje é que Deus dá graça agora. Não é? Jesus foi levado para lugares de sofrimento, nós vamos ser também. E nós podemos estar confiantes no Senhor, mesmo em situações de intenso sofrimento, porque o Senhor é bom e justo. Expressamos nossa confiança no Senhor ao clamarmos pelo Senhor. E clamar ao Senhor é uma das coisas mais difíceis e mais fáceis de se fazer. Por que mais fáceis? Porque é clamar ao Senhor. Como é que é clamar ao Senhor? Senhor, eu te clamo. Eu clamo ao Senhor. Ajuda-me na minha aprovação. Por que é difícil? Porque envolve abrir mão dos seus recursos sofisticados de adulto que sabe o que faz. Quando Jesus nos chama a ser uma criança inocente e pular nos braços dele. Por isso que é difícil. Não é? Demanda essa confiança que só uma criança pode ter em abrir mão de uma fé sofisticada. Confiar no Senhor. Não é? Então, construir essa cultura de aconselhamento, esse aconselhamento informal, envolve entender que antes de fazer alguma coisa, é quem nós estamos nos tornando. Humildes. Humildes.
Eu não mais penso tudo para mim, através de mim, mas para o Senhor, para amar o próximo, com toda humildade. Envolve tomar a iniciativa, de entender de que quando a igreja se reúne, eu vou tomar a iniciativa para amar o irmão. Talvez durante esse tempo algum nome já tenha surgido à sua mente. Deixa eu desafiar você e dar uma tarefa. Amanhã a igreja se reúne, procure esse irmão. E faça a pergunta como você está, não no sentido de cumprimentá-lo, mas de realmente saber como ele está. E como você pode orar por ele. Criar essa cultura de cuidado mútuo envolve o conhecimento básico sobre o nosso coração. De que tudo que a gente faz vem da onde? Do nosso coração. Nós não queremos ter conversas triviais. Nós queremos ter conversas do coração. Envolve ser pessoal e orar. Nós queremos ser pessoal e orar. Reconhecer as influências sobre o coração. Falar sobre sofrimento. Da maneira como a palavra de Deus fala sobre sofrimento. Você precisa ter uma boa sofrimentologia. E o que eu quero dizer com isso? Uma teologia de sofrimento. Né? Tem o livro lá, né? O terrível livro que a gente mencionou aqui, quando coisas ruins acontecem com pessoas boas. Mas tem o livro Confiando em Deus, do Jerry Bridges. Que livro! Que livro! Acho que é seguro dizer que depois da Bíblia é o melhor livro que eu já li. Eu não sei se esse livro também me encontrou no momento que eu precisava ouvir aquelas coisas, mas se você não leu esse livro ainda, faça esse compromisso de ler esse livro. Você precisa desenvolver uma visão madura da soberania de Deus, porque a vida é difícil. É difícil, confiando em Deus. Falar sobre sofrimento. Depois do intervalo do almoço, nós vamos falar sobre pecado. Falar sobre pecado. De que criar uma comunidade, uma cultura de ajuda, envolve também falar sobre pecado. E tem uma maneira correta de falar sobre pecado. Nós vamos refletir sobre isso, e aí nós vamos olhar os elementos chaves de um processo de aconselhamento bíblico formal. Então nós estamos aqui criando um processo de aconselhamento bíblico informal, uma atmosfera na igreja, em que cada um é equipado para isso, e depois o aconselhamento formal, em que alguns, dotados de ensino, dotados de misericórdia, vão se destacar, ser referência no nosso meio, para começar a ajudar pessoas num plano mais estruturado. Quais são os elementos que envolvem isso? E assim nós estamos falando dos processos de aconselhamento bíblico, criando essa comunidade em que a palavra de Deus é exposta publicamente, em pequenos grupos e individualmente. Tá bom? Vamos almoçar? E depois do almoço, cuidado que você vai almoçar, tá bom? Vai bater uma feijoada aí, vai chegar aí. Oi? Saladinha básica, uma aguinha de coco, não é? É isso aí, low carb. Aí você volta aqui desperto, né? Aí depois do almoço a gente volta para falar sobre esses pontos aqui. Pastor.